Pô. Já ficamos ao vivo lá no YouTube, daqui a pouco o pessoal já está conectando. Já tem 3 conectados. Já ficamos ao vivo lá no YouTube, daqui a pouco o pessoal já... Deixa eu apagar. Já tem 15 online, já estão conectando aí. Aí eu faço só esse esqueminha, Joab, 2 minutinhos, 3 aí para o pessoal se conectar. Show, sem problema, sem pressa, deixa o pessoal se conectar aí para ficar legal. Eu tenho que comprar outro aparelhinho desse, tá fazendo muita falta o Wi-Fi, né? Nossa Senhora. Eu troquei o meu agora, semana passada. Deu Zenabra, eu tive que trocar, meu aparelho estava horrível. E eu também lá só pego internet por Wi-Fi. Eu não consigo pegar essa internet que o pessoal manda por cabo, não tem cabeamento. Aí eu uso aquele 3G, aquele 3G que é pendrive, né? E tem que usar o roteador, senão não funciona também, não. Pô, no Wi-Fi eu consigo fazer um monte de coisa. A internet do celular é só pro WhatsApp também, né? Então, se eu quiser instalar algum programa, eu não consigo, não tem franquia. Aí já faz falta o Wi-Fi. Caramba. Meta do mês que vem. Mês que vem vai cair o salário, eu vou fazer um esforço para comprar essa peça. A peça nem Vamos botar o pessoal para comprar, então. Vamos botar o pessoal para comprar isso aí, pô. Patrocínio, vamos patrocinar isso aí, pô. Vou vender 2 camisas, aí eu consigo comprar. Vamos ver isso aí. Eu até tinha dinheiro para comprar, mas eu pensei assim, na boa, o Wi-Fi nem faz tanta diferença. A única coisa que eu fazia no Wi-Fi era ir pro banheiro tomar banho e botava musiquinha lá para escutar. Não vou nem usar mais isso. É ruim de não, hein? Me mandaram um programa de gravação de treino de tiro, né? Você faz um barulho, ele registra o tempo. Aí você vai treinando se os seus disparos, os intervalos estão melhores. Bacana, hein? Pô, legal, cliquei no link para baixar, PEN, não tem franquia. Falei, opa, olha a falta do Wi-Fi aí. Aí fui fazer alguma coisa aqui, PEN, não tem Wi-Fi. Tá começando a fazer falta já. Dá um jeito nessa bodega. Mandei aqui pro povo. Vamos ver. Bom, já tem 50 pessoas online, né, galera? Já tá online. Deixa eu só mandar esse link aqui, eu já faço aí o salve pra galera. E lá no Facebook também tá travado até agora a publicação. Eu ia postar o link lá. Caramba. Falando, rapaz, todo mundo quer boicotar o Instituto de Defesa. Falou sobre arma. Falou sobre arma, vamos intervir aqui de alguma forma. Falou sobre arma, ele não boicota. Tá sinistro. Lá, na página Café com Pólvora foi. Na página Campanha do Armamento, a publicação não foi. Vai entender. Não tem problema. Eu compartilho de uma para outra. Aí, ó. Pronto, foi. Show de bola. O pessoal já está lá. Pelo menos no Facebook já estavam avisados. Aqui no WhatsApp também eu reencaminhei os links. Mais do que isso, eu não tenho como fazer nada. Galera, salve, salve. Boa noite a todo mundo aí. Tá? Como sempre, eu deixo um tempinho para o pessoal se conectando. Hoje eu tive um probleminha aqui no celular para compartilhar o link. O link estava dando erro em alguns grupos aqui para alguns amigos, tá bom? Muita gente já online, 64, sintam todos aí o salve de sempre, tá bom? Quem já conhece o programa, seja bem-vindo novamente, obrigado aí por assistir. Quem é novo no programa, o Café com Pólvora é um programa do Instituto Defesa, que sempre trata de alguns assuntos específicos, com convidados ou bate-papo com amigos, ok? Bom, vamos lá. O tema de hoje não tem um tema necessariamente específico. Na verdade, eu nem pensei em chamar o programa de hoje, que é o episódio 26, tá? De algum nome específico, algum termo técnico, algo do tipo. Porém, nós temos um entrevistado, um convidado, no qual vai nos ceder uma entrevista muito técnica, tá? Ele é o Joab, o doutor Joab, ele é advogado criminalista,
ele vai tirar algumas dúvidas sobre a Portaria 28, que é um assunto muito importante. Alguns de vocês já devem ter visto aí o vídeo que ele fez, e eu compartilhei lá na página Campanha do Armamento e joguei nos grupos também, estaduais aí do Instituto de Defesa, falando da responsabilidade do atirador esportista em relação à Portaria 28 e o seu porte de trânsito. Tá? O vídeo era um vídeo muito fácil de ser entendido, ficou muito bacana, e muita gente gostou do vídeo, compartilhando e agradecendo. Tá? Então, o autor daquele vídeo é o nosso convidado de hoje. Joab, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença, obrigado pela disposição em nos ajudar, em debater com a gente, tá? Eu gostaria que você, em primeiro local, obviamente, seja bem-vindo, fique à vontade para se expor, para falar suas ideias, tá bom? É um bate-papo bem formal, como eu já te expliquei. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho aí da sua profissão, da sua formação, tá? E depois a gente começa com o bate-papo com algumas perguntas. Obrigado, Lucas. Olá, pessoal. Eu me chamo Joab Sobrinho, sou advogado criminalista, sou pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Penal e Processo Penal. Fiz a Escola da Magistratura, tenho alguns cursos, eu tenho ênfases, fui supervisor do Juizado Criminal de Niterói durante 4 anos, e na minha carreira criminal eu venho atuando fortemente nos crimes de colarinho branco, estou na Operação Lava Jato, Operação Highlander, Operação Volok, atuo pesado no crime, e é uma honra estar presente no canal de vocês, para aqui estar debatendo sobre esse assunto tão polêmico. A portaria COLOG, a portaria 28 da COLOG, autoriza ou não autoriza, qual é a prática, o que ele vai responder, o atirador, qual o crime cometido, se houve crime, se não há crime. Eu tenho vários assuntos que nós podemos abordar, e naquele vídeo que eu fiz anteriormente no meu canal, deixo para vocês agora, advogado criminalista Joab Sobrinho, J-O-A-B-S, Joab Sobrinho, só colocar lá que vocês vão achar meu canal. Eu tentei ser o mais sucinto possível, porque as pessoas não são técnicas, não acabam não entendendo. Eu vi vários vídeos, inclusive, a respeito do assunto, mas que não enfrentavam os fundamentos jurídicos, muitas pessoas fazendo perguntas, inclusive nos outros vídeos, nos outros canais, perguntas impertinentes, porque uma coisa é crime, outra coisa é uma contravenção, outra coisa não é crime nenhum, e não sabiam o que é a portaria, o que é a lei de armas. Fizeram muita confusão, e eu achei a necessidade de fazer aquele vídeo a pedido de um pré-candidato a deputado federal, Moisés Queiroz, me pediu que fizesse para levar para o Instituto de Defesa. Fiz o vídeo, e hoje estou aqui presente para esclarecermos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais, e espero que vocês gostem e fiquem à vontade. Estou aqui para responder todas as perguntas que vocês precisarem sanar. Pô, show de bola. Já até surgiu uma pergunta legal ali, que eu vou até responder. Felipe, as PMs já foram avisadas, tá, da portaria 28, as que ainda não se manifestaram, não publicaram, né, algumas fotos, por exemplo, a PM do Rio já circulou foto lá de dentro da própria PM mesmo, do ofício, do comando, informando os policiais, tá bom? Algumas polícias fizeram isso, outras não. As que não fizeram, provavelmente ainda estão sendo avisadas, tá? Mas, a princípio, tá todo mundo avisado, inclusive o Eduardo Bolsonaro mandou ofício para todo mundo. Eu estou já me planejando aqui, junto com o Silveira, né, o presidente do Instituto de Defesa, para fazer a mesma coisa, mandar um ofício para cada delegacia, cada quartel do Brasil. Vai dar um pouco de trabalho logístico isso aí, mas dá para fazer, tá bom? Então, as PMs estão sabendo. Eventualmente, você vai ter um desavisado ou não, um que dormiu aí na atualização ou não, e, no caso do Ceará, o mau caráter mesmo, tá? Isso aí a gente não tem como evitar 100%. Joab, mais uma vez obrigado pela presença, mais uma vez obrigado pela disposição. Eu vou começar a entrevista, né, basicamente falando do mais importante de todos, que é pedindo você para explicar como que funciona essa portaria 28. Se você quiser explicar alguma coisa antes aí, algum fundamento, né, que seja melhor, porque a portaria 28 é o que está dando a falar aí ultimamente. Deixa eu explicar uma coisa, Lucas. Eu realmente preciso explicar uma coisa antes para que as pessoas possam entender a portaria. Porque se você não... Em que pese a lei do desarmamento, chamada vulgarmente lei de desarmamento, ela está há muito tempo, já desde 2003, vigorando, as pessoas, por não conhecer, não vão entender por que a portaria ela permite o uso, o porte da arma municiada. Então, assim, primeiro que a lei
a Lei 10.826, chamada Lei de Desarmamento, é Lei de Armas. Né? Ela não é chamada de Lei de Desarmamento historicamente, porque naquele momento as pessoas podiam entregar as suas armas sem serem penalizadas. Levavam as armas, faziam a entrega e aí recebiam até valores por essa entrega de arma. E aí, por ser desta forma, se criou a Lei do Desarmamento. Mas a lei, o nome específico e técnico é Lei de Armas. Então, o que nós precisamos entender que é a Lei de Armas? Ela é uma lei, na realidade, é uma norma penal em branco heterogêneo. Eu tenho que explicar para as pessoas entenderem o que é uma lei penal em branco heterogêneo. Lei penal em branco é porque ela precisa de um outro decreto ou de uma outra lei. Porque nada que está ali, os preceitos primários e secundários não são claros. Então, a Lei de Armas precisou do decreto-lei. O decreto-lei, ele estabeleceu algumas condições, explicando o que é arma de fogo. Um exemplo claro. As pessoas você lê a lei de armas, não diz o que é arma de fogo. Você precisa ir para o decreto-lei 5.123 para entender o que é arma de fogo. Então, com essa combinação da lei e o decreto-lei, foi vislumbrando alguns artigos. E aí, com isso, o general, o Exército, na hora de ponderar, ele viu que a competência atraída por ele, a competência de falar sobre transporte de armas de fogo, ele começou a dizer algumas coisas que poderiam ter sido um pouco melhor resumidas na COLOG, porque evitaria esses transtornos todos. O que ele faz lá? Ele fala que o atirador, na COLOG, ele já fala o seguinte, a redação, ela fica assim, nós temos que analisar por parte a redação da COLOG, para entendermos a portaria, para entendermos o que ele quis dizer, disse menos em algum momento, disse mais em outros momentos. Vamos lá. Artigo 135A. Fica autorizado o transporte de uma arma de porte. Aqui ele limitou o tamanho da arma. Uma arma de porte. Só que você percebe que ele não fala, você não vai portar uma carabina, você não vai portar uma metralhadora, então ele fala uma arma de porte, ele quis dizer que era uma arma de uso permitido. Só que ele não fala nem permitido e nem de uso restrito. Ele simplesmente fala uma arma de porte. E o atirador também tem armas de uso irrestrito. E aí ficou vago. E a portaria poderia ter limitado, se ele quisesse uma arma de porte de uso permitido, uma arma de porte de uso irrestrito. Ele poderia ter se aprofundado um pouco mais, ele ia melhorar um pouco a redação da portaria e não fez. Consequentemente, essa parte, quando ele fala tem que ser municiada, ele está prevendo realmente a segurança do acervo. O que acontece? Você vê que o colecionador e o atirador, eles têm uma técnica diferente. O colecionador, ele está com o seu acervo em casa. Em casa, você pode portar uma arma de fogo, você pode ter a posse de uma arma de fogo, não portar, mas ter uma posse de uma arma de fogo permitido. Autoriza que seja feito dessa forma. E se as pessoas esbulharem o seu patrimônio e tentarem invadir a sua casa, você pode usar o disposto possessório, que inclusive o Código Civil permite isso, no artigo 1210, diz que você pode conter aquele esbulho com a força inerente à invasão. Você também pode utilizar-se do Código Penal, da legítima defesa da sua família, de sua e de outrem. Então, para o colecionador, ficou legal, é tranquilo essa segurança para a arma dele. Para o caçador, ele normalmente vai estar utilizando essa arma dele em lugares de caça, que vai estar municiado e já vai estar atirando lá. E agora, e o transporte do atirador? Ele leva 3, 4 armas para o estande e precisa realmente proteger o seu acervo. Esse porte, esse transporte no momento, ele é para garantia do acervo e não é para garantia da vida dele. Ele não está ali para garantir a vida dele, que entendo eu que deveria estar, porque eu sou extremamente a favor do porte de arma, do porte de arma, e não entendo essa ilegalidade que eles conseguem vislumbrar. E mais na frente dos vídeos, no programa, nós vamos estar enfrentando sobre isso. Então, assim, hoje, a portaria ela tem total validade, ela é legal. Quem fez a portaria, quem emitiu a portaria, é competente para isso. Os juízes têm enfrentado isso em todo o Brasil de forma adequada. Vê que não tem tido condenação em cima disso, sequer processos criminais, salvo engano, aí um ou outro equivocado, mas que podem usar alguns remédios constitucionais para poder resolver e pedir trancar o inquérito policial ou trancar a ação penal, porque não é crime. E aí que nós ficamos nessa dúvida. Por que não é crime? Por que é crime? Então, eu vejo que o pessoal, eles não entendem o que é erro, quando você está sobre o erro proibitivo permissivo. O que significa isso? Eu entendo que eu estou armado, eu entendo que eu estou levando uma arma municiada, mas acredito que é permitido porque eu estou amparado sob uma portaria. Então,
A lei não fala sobre o atirador, não fala se é municiado ou desmuniciada. O decreto-lei, que seria uma norma heterogênea, que é o complemento da lei, também não deixa o atirador de fora. E vem uma portaria do Exército que regula o transporte de arma e diz que eu posso andar com ela municiada. Qual crime? Nenhum. Estou sobre. Se estiver por uma análise da teoria finalista, que é na parte criminal, se eu estiver sobre essa parte, fato típico, ilícito e culpável, na culpabilidade eu afasto pelo erro proibitivo permissivo. Entendeu? Você falou um negócio muito interessante, porque essa é uma pergunta que surge eventualmente nas conversas, que é o seguinte: e se eu for preso, o delegado fizer o que tiver que fazer lá e eu quebrar a cara, eu vou ser condenado? E você acabou de falar que não está tendo condenações, né? Não estão tendo condenações, exceto um caso ou outro. E não se tem notícia, tá, Lucas? Não se tem notícia. As pessoas podem acompanhar por jurisprudência, não se tem notícia de condenação do atirador. Em nenhum lugar do Brasil, que pede o Ceará está tendo prisões, não se tem notícia. Até porque nós temos que diferenciar, lendo a redação da COLOG, do artigo 135A, quando eu falo da arma de uso permitido e uso restrito, faz total diferença. Pois se eles entendessem que é crime a conduta de estar com a arma municiada, se fosse de uso permitido, pagaria fiança e ir embora para casa, é crime comum. O restrito, hoje é crime hediondo, inclusive. Já é considerado crime hediondo. A coisa engrossa um pouco mais. Então, assim, você percebe que a falta de informação, as polícias, eu tenho vários amigos policiais, eu até converso muito com eles isso, deveria ser obrigatória a matéria, o direito penal deveria ser obrigatória a Constituição, o direito penal para quem atua na rua, é total desconhecimento ao ponto de eles responderem por abuso de autoridade, é o contrário, se tem alguém cometendo crime, é a polícia quando pega uma pessoa e leva para a delegacia um atirador, um homem de bem, com seu acervo, é óbvio que tem que deixar isso claro para os atiradores, toda a documentação exigida tem que estar em dia, tem que estar portando com ele essa documentação, as armas têm que ser realmente legais. Se ele tiver tudo certinho, o máximo que o policial deveria fazer é dar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde e mandar ele embora. O problema é que ele nem conhece, ele não sabe quais são os documentos que são pedidos, solicitados pelo atirador, e jamais, se ele não conhece isso, dirá ele conhecer uma portaria e saber a legalidade de uma portaria. Ele não sabe o que é lei, não sabe o que é decreto-lei, não sabe o que é portaria, não sabe nem quem tem competência para poder fazer isso. Na dúvida, ele está levando para a delegacia, a autoridade policial, em vários casos, são delegados que não têm a experiência adequada, não têm o conhecimento jurídico adequado, deixa isso na mão do escrevente, do policial lá que está tomando o depoimento, e o cara acaba tipificando, dizendo que o cara está com porte ilegal de arma e pagando fiança e retendo as armas, inclusive. Que dá uma dor de cabeça depois muito grande para poder ter que liberar as armas, entrar com todos os recursos possíveis para resolver e ter o seu acervo novamente devolvido. Inclusive, teve um delegado, que eu não vou lembrar o estado agora, me desculpem a todos aí que contam com essa minha memória, tá? Que ele falou assim, bom, exército não pode criar lei. O cara soltou essa. Ele não criou lei, criou portaria. A ideia dele era, o exército não pode ficar criando, falando que as pessoas podem andar com armas. O exército não tem esse poder. E na dúvida dessa portaria ou não, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar a dar entrada aqui não sei o nome, inquérito, no processo, não sei, vamos deixar o juiz decidir. Foi prender o maluco. Ou seja, o próprio delegado falou, não sei o que eu faço aqui, na dúvida, deixa o juiz decidir. E mandou o cidadão para lá. Você viu um absurdo, eu tive notícias no meu vídeo lá, no meu canal do YouTube, fizeram uma comunicação que um atirador foi parado por um policial federal, e o policial federal remeteu os autos para a Justiça Federal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível que um delegado da Federal não tenha observado que o crime, em regra, os crimes de armamentos, a competência, em que pese a arma vir de fora, a competência é estadual, é um juiz estadual. Você vê que nem de competência os caras são incompetentes, né? Não falar competência, são incompetentes, porque eles cometem barbaridades e o atirador fica apavorado, porque você imagina, o cara é um atirador profissional, com seu acervo, levado para a delegacia, sendo tratado como bandido e passando por vexames. Eu vi vários vídeos, assisti o Brasil todo informando isso, pessoas saem sendo constrangidas no meio da rua.
Eu acho que não adianta só interpretarmos a portaria. Eu entendo que a portaria ela autoriza, entendo que é legal, até porque a lei e o decreto-lei diz que é legal pelos seus artigos, quando deixa de falar do atirador sobre arma desmuniciada. Então, a questão é, quem está aprendendo, quem está levando para a delegacia, não é um advogado, não é um criminalista, e esse cara simplesmente não tem assim a mínima instrução para o entendimento de uma portaria. Ele trata como lei e, pior, tem autoridade policial que eu respeito, tem vários amigos delegados de polícia que são pessoas de extrema inteligência, mas tem outros que, infelizmente, não acompanharam, entraram na carreira há muitos anos, não evoluíram e ficaram com esses pensamentos e estão realmente engessados, prendendo. Eles olham as armas, ficam apavorados quando olham a arma, estava armado? Toca para frente, vamos instalar inquérito, prisão em flagrante, relata e manda. Quer dizer, isso aí. Absurdo. Isso é um absurdo. Inclusive, uma das defesas que o pessoal tem feito muito é o seguinte, né? Naquele medo de, pô, com essa nova lei aí do crime hediondo, né, por porte de arma de calibre restrito, muito atirador que andava com ponto .40, ponto .45, 9mm, parou. Por quê? Qual é a ideia? Plano B. Plano A, eu vou andar com os documentos todos certinho e não vou ser parado. Isso é o que se espera. Fui parado. Plano B. O policial não sabe o que é a portaria 28, o cara não sabe que eu posso andar armado, o cara é um invejoso que tá de Taurus, eu tô de Glock, ele quer me sacanear, porque às vezes acontece de pegar um cara mal intencionado. Fui pra delegacia, eu tô com a 380. Porte de arma de calibre permitido. Eu vou sair mais fácil da cadeia, porque se eu for pego com a 9mm, aí dá uma dor de cabeça absurda. Muita gente está fazendo isso, entendeu? Eu tenho instruído, inclusive as pessoas me perguntaram isso também lá no canal, e eu tenho dito o seguinte, até que todos os comandos, Polícia Civil, PM, todas as pessoas tenham conhecimento e esclarecimento da portaria, andem com a arma municiada, sim, mas de uso permitido. Para evitar esse tipo de constrangimento. O cara olha para sua arma e ele fala, pô, eu não tenho essa arma e ele tem essa arma. E você vê, eles ficam tão vidrados na arma, no potencial da arma, que eles acabam errando. E hoje, com essa situação do crime hediondo, é complicado, porque, no mínimo, se você entrar com um habeas corpus para soltar o cara numa situação dessa, ele passa uma semana preso. É complicado isso. Né? Ficou uma semana preso ali. Uma semana preso. Né? Você imagina, se você chegar hoje, eu tenho visto algumas defesas, alguns advogados dos estados têm me ligado, a gente tem trocado, é muito legal. Eu tenho um canal do LinkedIn, que eu tenho 30 mil seguidores, e tem vários advogados que, como viram o vídeo, começaram a me ligar para trocar ideias. E eles não estavam fazendo a defesa no erro, na sua teoria do erro proibitivo permissivo. Estavam simplesmente alegando a legalidade da portaria. E podiam matar, inclusive, o inquérito policial logo no nascedouro. Olha só, o inquérito está errado, o processo está errado, porque isso não é crime. Enfrentar logo de imediato e simplesmente se ver livre. E eles não sabiam. E dirá, se eu falar que é uma norma penal em branco, a lei de armas é uma norma penal em branco heterogênea, o cara vai dizer, é nome de maluco, não sei nem o que é isso. Ele vai achar que isso é de outro mundo. Se pegar o delegado do não sei o que é isso, vamos deixar o juiz decidir, né? Ele vai deixar decidir, ele vai mandar para o Ministério Público, vai dizer, doutor, eu não sou a pessoa certa, porque você tem que mandar isso para o autor de justiça, eu só dou minha opinião aqui, e ele é que vai dizer realmente opinar se denuncia ou se não denuncia. Enquanto isso, o cara está preso. Nós temos que realmente evitar isso. Da sua visão como advogado que pega esse tipo de causa, não vou chamar assim, tá? Desculpa aí os termos errados que eu falo. É isso mesmo. Eu falo popularmente mesmo. Sim, sim. Como que você acha, na sua visão, como que você talvez até recomendaria o cidadão passando por uma situação dessa a se comportar, a agir? O cara foi lá para o clube de tiro, foi parado na blitz, o policial, vamos para a delegacia. O que ele tem que fazer? Ele liga para alguém? Inicialmente, eu sempre digo para ninguém falar nada, porque você tentar explicar é se enrolar. Você quer explicar para um cara que não entende, ele acaba ficando nervoso com você, com as suas explicações, ele se fecha e a coisa piora. Já está que tu tá errado, né? Então ele está com esse convencimento e você não vai mudar isso dele, porque primeiro que ele não quer se sentir ignorante, ele acha que está certo, está cumprindo a lei. Segundo que ele acha que quem deve interpretar a lei é o delegado de polícia. Então, com aquele cara que te abordou, não tem argumento. Se ele não souber o que é uma portaria da Coloque, que o Exército pode fazer aquilo, já para o assunto ali, boa noite, nem tenta discutir, pega a sua cerva, entrega na mão dele com os seus documentos, vai para a delegacia. Chegando na delegacia,
tenta dialogar com o delegado de polícia, com o delegado de polícia. Se o delegado de polícia te ignorar e falar, olha só, eu vou aqui fazer o inquérito, lavrar o auto de prisão em flagrante, naquele momento você se cala, quero um advogado. Essa é a melhor orientação. Chegou lá, quero falar com a autoridade policial, porque eu sou um atirador desportivo e eu estou amparado pela uma portaria. Se ele chegar e entender, na mesma hora, ele tomar a frente do caso e falar que não é comum isso acontecer, mas porque, como ele é autoridade policial, ele pode evitar todo o transtorno, e ele, de posse desse documento, entender que é legítimo e te dispensar, show. Se ele falar, não, olha só, vamos ouvir, aquela palavrinha mágica, vamos ouvir, instaura o seu inquérito e lave-se o auto de prisão em flagrante, nesse momento, é permanecer calado e chamar um advogado. Então, o advogado vai tomar os procedimentos, fatalmente, ele deverá entrar com um habeas corpus direto com um juiz, se for à noite vai ser um juiz de plantão, informando o ocorrido, a autoridade coatora vai ser o delegado de polícia, por esse motivo que eu tenho que oportunizar ele, saber entender qual é o entendimento dele. A minha preocupação maior não é as delegacias que tem das capitais, grandes capitais, e sim as de cidades pequenas, porque normalmente não tem o delegado ali, o delegado está fora, tendo 2 delegacias, e aí a pessoa quer explicar isso para quem está na delegacia. Não adianta. Aí volta, não vai dar volta tudo de novo. Se não for a autoridade policial, porque quem vai determinar a prisão, eu digo para as pessoas que as pessoas não conseguem entender o que é a autoridade policial, o que é o longa-mandos. O longa-mandos é a extensão da autoridade policial. As polícias, os policiais, os que cercam o delegado de polícia, eles não são a autoridade policial. A autoridade policial é o delegado de polícia. É ele que vai dizer está preso ou se não está preso. Ele que vai dizer o seguinte, eu vou opinar para o Ministério Público, ele que tem um contato, inclusive, com a promotoria quando ele faz o relatório dele. Então, por esse motivo, em cidades pequenas que não tem delegado de polícia, não adianta você ficar discutindo com um cara que não conhece. Ele vai só querer fazer o que marca. Ele vai lavar a prisão, o auto de prisão em flagrante. O delegado, normalmente, no dia seguinte, vai aparecer de manhã para assinar porque vem de outra cidade ou é remetido para uma outra delegacia. Enfim, se foi abordado na rua, o policial, que acredito que isso não vai acontecer nas grandes capitais, porque isso está muito badalado, isso aconteceu em vários lugares do país, e as pessoas informaram já os comandos, acredito que isso aí já está um pouco melhor. Mas mesmo que aconteça, se mostrar para ele que o atirador, que está de posse do seu acervo e com toda a documentação, e ele mesmo assim ignorar, não discuta, não grite, se porte como cidadão normal, calmo, entrega seu acervo com a sua documentação. Logo em seguida, vá até a delegacia, tente argumentar com a autoridade policial antes de qualquer procedimento. Se a autoridade policial, mesmo assim, não entender e quiser continuar o procedimento e fazer aquilo que ele acha que é correto naquele momento, aí o atirador deve se calar e chamar um advogado, de preferência um criminalista, para que não venha cometer erros grosseiros. Peço perdão à classe, mas as pessoas acham que ser advogado, criminalista, é qualquer um, é só ser advogado. E as coisas não acontecem dessa forma. Os amigos, às vezes, no afã de ajudar, acabam atrapalhando e quando vem chegar na mão do especialista, para consertar é complicado. Dá um trabalho muito grande. Quando não acontece, não conseguimos consertar os erros. E você pega esse tipo de processo, pega esse tipo Trabalho bem. Na realidade, eu tenho feito muito, eu acho uma coisa muito legal que as pessoas falam que o porte de arma, eu vou adentrar agora no porte de arma, fala que o porte de arma é um absurdo, que não deve ser liberado. Mas eu queria vou te responder te perguntando uma coisa. Você tem notícias no Brasil, pelo seu canal, de incidentes de arma de fogo com atirador? Eu não tenho, eu não vejo isso. Eu vejo todas as pessoas daquele rol taxativo da lei, que diz que pode usar arma, do decreto-lei, que podem usar arma em conjunto com a lei, causando problema. É policial, é militar, são todas aquelas pessoas, já tem até promotor de justiça, casos notórios, um promotor de justiça matou 2 rapazes na praia por causa de deu um tapa, mexeu com a namorada de um, deu um tapa, matou os caras. Esse tem porte de arma, é autorizado e atirou nos outros. Você não vê um atirador envolvido nessa situação. Aí e o pior, eu vejo assim, o pessoal é tão ignorante, as pessoas que são contra, e eu falo ignorância não no afã de maltratar ou de injuriar essas pessoas, eu falo ignorância por não conhecer realmente o fundamento, a amplitude do porte de arma, porque o cara fala o seguinte, leia-se, porte de arma, leia-se liberdade para matar. Aonde está escrito isso?
Se o cara que está portando a arma, se ele atirar em alguém e aquela norma, ele violar uma norma incriminadora, ele vai responder por homicídio, vai responder por violência, por ameaça. Se ele estiver portando uma arma de fogo com fins de cometer crimes, ele vai responder por isso. E aí o pessoal fala, mas se o cara está com a arma, quantas pessoas, o número, é um absurdo o número de pessoas que têm posse, que têm arma em casa, que compraram e têm arma, e nem por isso nós temos notícia que a criminalidade com arma de fogo dessas pessoas, elas aumentaram. O que nós temos notícia hoje, morte por arma de fogo, são pessoas que usam de porte ilegal e que não poderiam nem usar. Porte mesmo e já está acabado. Mesmo que estivesse liberado, não poderiam ter armas, porque o antecedente criminal está errado, o cara é cheio de condenação. Então, essas pessoas que praticam o crime é uma ignorância, não. Mas o número de roubos, quem rouba é um criminoso. Esse criminoso não pode ter um porte de arma legal, legalmente falando. Você acha que ele vai botar a cara na Polícia Federal com os antecedentes criminais dele para tirar uma arma de fogo? Gente, pelo amor de Deus, leia-se. Então, leia-se porte de arma, leia-se legalidade, dar nome. Eu tenho hoje, olha, eu tenho essa arma, o registro está no meu nome, eu tenho este porte. Se eu cometer qualquer... Eu até brinco com o pessoal que na época eu fui fuzileiro naval, Lucas. E como fuzileiro naval, a gente brincava com as pessoas e falava o seguinte: se alguém um dia invadiu o quartel, bate de gorro nele, mas não dê um tiro, porque a arma está no seu nome, está lá registrado, você que pegou no paiol, você que está de serviço, nunca mais vai ser promovido, está todo ferrado. Então, o cara que tem um porte de arma é igualzinho. Esse cara que está portando a arma legitimamente, ele é muito mais consciente, está tudo contra o cara. Tudo que ele fizer, disparo de arma de fogo em público, se ele utilizasse de violência com a arma, crime de homicídio, tudo que ele fizer com arma de fogo tem como ser identificado, tem a responsabilidade penal vai vir para cima dele com tudo. E eu não vejo hoje, eu não tenho essa estatística, me perdoa, porque eu realmente não tenho, de atiradores que violam a lei por estarem armados. Pior, eu sempre falo. Eu não tenho tanto do porte, como também não tenho do cara que conduz. Me dá um incidente que você sabe aí, o incidente que o cara está transportando o seu acervo agora para o clube de tiros e usou da sua arma para poder se defender ou atirar em alguém, ou até mesmo para repelir uma justa agressão. Ele está com arma para fazer isso, mas nem isso tem. Se teve algum momento, que é o que eu sempre falo nas minhas palestras, né? É porque não é registrado. A tentativa de um furto, a tentativa de um assalto, que é repelida sem que aconteça disparo de arma de fogo, que o atirador esportista, ou uma invasão de muro, o cara botou a cara no muro, o cidadão Capozzi foi lá e apontou a arma, o maluco foi embora, não teve disparo, ou seja, não teve cadáver, não teve nada polêmico, o cara vai na delegacia, isso nem é registrado. Isso se for na delegacia, porque é muito comum a próprio policial lá na hora falar, bom, se já está tudo bem, vai para casa, deixa isso para lá. Então a tentativa aconteceu de fato, só que não é registrado. Você, como mais do que ninguém, deve entender a tal da cifra negra, né? O crime aconteceu e não está registrado. Então fica difícil da gente... Eu adoraria ter os dados da quantidade de legítima defesa que foi feita sem nenhum disparo ter sido efetuado e mostrar aqui, galera, tem 1 milhão de casos em que nem um tiro foi precisar, nem precisou dar um tiro, e você tem 1, 2 em que precisou dar o tiro. Então é muito. Mas esse 1, 2 não é nem quantificado. Isso que é o pior, porque nem quantificado é esse 1, 2. O que eu vejo do pessoal é o seguinte: o que eu vejo no pessoal hoje, e não consigo realmente entender, é que quando ele fala no porte de arma, eles falam numa agressividade como se tivesse liberado para matar, pronto para matar. Tá com porte de arma. Mas é a politicagem por trás. Eu conheço vários policiais, vários, não são 1 nem 2, que são permitidos o uso de arma de fogo, já se envolveram em confusões sem sequer tocar na sua arma, porque não podiam. Há pouco tempo, no carnaval, um policial civil, ele foi agredido por mais de 50 pessoas, ele não estava armado, se tivesse, ele não tocaria na arma, porque você imagina você pegar uma arma, dar um tiro em um, vem todo mundo em cima de você. Então, a questão é, se quem está portando arma de fogo autorizado tem a precaução de não utilizar arma de fogo, porque sabe as consequências dessa utilização, dirá uma pessoa que está transportando só para garantir o seu acervo. Tem muito mais consciência. Eu falo por analogia que existe um motoqueiro, né? E o cara que anda de moto e o cara que realmente é motoqueiro. Aquele cara que diz que anda de moto e o cara que é motoqueiro. O cara que realmente é motoqueiro, ele não se envolve em acidente, o cara é prudente, ele respeita a lei de trânsito. Aquele cara que diz que anda de moto faz um monte de barbaridade, faz o que pode fazer.
é igualzinho no porte de arma legal. O cara que é atirador, ele é consciente, ele tem seu equipamento guardado, preservado, documentação em dia, transporta com segurança, volta com segurança. As pessoas nem sabem que ele está armado, ele não se exibe, ele não fica mostrando arma para ninguém, ele tem uma aplicação total de ter o seu acervo protegido, diferentemente do cara que é bandido e que utiliza a arma de fogo para cometer crimes. Então, quer dizer, esse cara que comete crimes, ele realmente não precisa estar armado e não vai estar nunca, mesmo estando liberado ou não liberado, porque ele não tem condições de ter uma arma de fogo. Verdade. E outra coisa também que eu sempre acabo falando, né, é que eu gosto muito de implicar com quem fala assim, pô, imagina esse monte de gente armada andando no trânsito. Eu falei, vocês sabem que tem mais de um ano que quase 110 mil CACs ganharam porte de trânsito, ou seja, a galera vai de carro, pega carro, fica passeando na rua para ir para o clube de... E você nunca nem viu a rua do cara. Até então, 0 incidentes com os CACs. Ah, mas já teve caso de CAC preso. Sim, o incidente que teve foi justamente o policial que parou o CAC, não conhece a portaria e prendeu o cara. Não teve homicídio, não teve briga de trânsito, não teve nada, tem 0. Tem 1 ano e meio que tem uma centena de milhares de pessoas andando armadas e tem 0 cagadas feitas, entendeu? É impressionante. E se você parar para analisar, existe uma jurisprudência negativa, sim, de atiradores sendo presos, porque quem está prendendo não conhece a portaria. Aí tudo bem, é negativo essa parte. Acaba sendo ruim, entendeu? Mas você vê. Agora, em termos de cometimento de crimes utilizando arma de fogo, isso não existe, até porque eu tenho buscado alguns entendimentos e conversado com alguns pré-candidatos, inclusive a deputados federais. E tenho dito para eles, o momento é agora de mudar. Esse é o momento, porque nós fizeram uma norma penal em branco heterogênea, uma norma complicada, que se você juntar as duas, a lei com o decreto-lei, não responde nada. Fica de fora o atirador. Se você juntar as duas, você quer ver uma coisa? Eu falo para o pessoal, gente, vamos entender, e aí a pessoa fala assim, vamos entender o que é, quem cuida de quê? A arma de uso restrito, quem utiliza são os militares. Eles estão lá, o Sinarme, ele que vai cuidar desse controle dessas armas. Quando você vem para o Sigma, quando você vem com uma arma de uso permitido, é o Sinarme. São 2 institutos diferentes, uma é a Polícia Federal e o outro são os militares. Quando você fala assim, o atirador esportivo, ele pode usar as duas. Aí fica meio confuso. Mas ele pode usar as duas? Ele pode usar as duas. Aí você encontra um policial na rua, o PM, ele está lá com a arma dele, uma 380, muito mal, uma 40 quando tem. Ele encontra o cara com uma carabina. Ele encontra o cara com uma metralhadora. Meu Deus do céu, esse cara está indo para uma guerra, porque está indo com 5 armas. O cara tem 2 pistolas, tem um 38, ele vai fazer uma guerra. E, na realidade, se ele for notar o transporte dessas armas, normalmente quem está transportando o atirador, ele está cauteloso, ele está escondendo um pouco as armas, para que não realmente, se ele sofrer alguma situação, ele não venha demonstrar que está armado com o seu acervo. Então, o atirador tem total preocupação com isso, ele sabe manusear a arma, ele tem consciência que é uma arma de fogo, ele sabe até muito mais do que o cara que está no dia a dia portando a arma de fogo, porque ele atira regularmente, ele está praticando, inclusive, o tiro. O cara que entra para a polícia hoje, ele na academia, salvo o melhor juízo, e que acontece muito hoje, eu vejo, eu defendo muito PM, muitos caras da polícia, policial civis, eles atiram na academia e às vezes passam uma vida inteira sem dar um tiro. Quando dá um tiro é numa invasão de favela, mas na realidade, o policial civil, então, é clássico para isso. Ele passou pela escola, formou, acabou. Ele não faz mais nada. E aí ele muito esquece, daqui a pouquinho, entra várias armas novas no mercado e ele não tem o contato. O atirador esportivo não. Ele está treinando sempre, ele é prudente, ele está sabendo como fazer, ele está sempre tendo contato, está sempre tendo diálogo, que são grupos muito grandes de atiradores, informações, participando de campeonatos, conhecendo novas coisas, novos objetos. E esse cara que está totalmente preparado, psicologicamente preparado fisicamente para lidar com as situações, esse cara está sendo criminalizado por falta de conhecimento jurídico. É uma vergonha, nós temos que dizer isso. Não ter conhecimento jurídico. Um cidadão, hoje nós sabemos que não podemos alegar o descumprimento da lei por falta de informação. Vá se informar. Eu acho bem... fala que não sabe. Complicado. Eu acho bem legal que você fala que vai mandar para o Brasil todo, vai mandar para todos os comandos. Tem que mandar, Lucas, e assim, uma sugestão minha como advogado. E cobrar o feedback. Eu mandei para o comandante do 12º aqui em Niterói. Comandante,
Qual é o seu parecer a respeito disso? Porque o senhor entendeu ou o senhor precisa de mais algum argumento jurídico que eu possa mandar até um advogado conversar com o senhor para fazer um esclarecimento? Vamos uniformizar, falar com o comandante-geral para que ele bote isso dentro dos próprios batalhões, informando através de um ofício, informando os policiais que os atiradores estão permitidos, inclusive demonstrando quais são os documentos que os atiradores, na hora que forem abordados, devem apresentar. Se for feito desta forma, eu acredito que a lei vai ser cumprida, a portaria vai ser cumprida, o decreto-lei vai ser cumprido e ninguém, os policiais, não serão passíveis de responder por abuso de autoridade, porque isso é abuso de autoridade. Perfeito. Eu vou até fazer um pedido de ajuda, Claro. junto com o cafezinho. Estou aqui para isso. Tem um escritório aqui na minha cidade, onde eu moro, bem perto, eu não sabia. Pedir ajuda para você para redigir esse texto. Pode ser? Sim. Mas não precisa ser um texto gigantesco, 5, 6 folhas, uma folha só para utilizar os certos, né? Sim, me comprometo a fazer sim, até para ajudar os atiradores. Eu acredito que todos os atiradores são pessoas de bens, são amigos, inclusive eu tenho vários amigos que são atiradores e entendo perfeitamente a necessidade de um profissional estar à frente disso. Eu me proponho, não tenho nenhuma pretensão em levar glória por isso, eu quero simplesmente ajudar essas pessoas a entenderem que isso não pode continuar sendo dessa forma, sendo feito dessa forma, porque são pessoas de bem sendo constrangidas, levadas à delegacia e passando. Tem notícia de um atirador que ele foi, inclusive, reconhecido criminalmente na delegacia, ele foi fotografado. Um absurdo aquilo, ele foi fotografado numa cidade dele, naquela cidade dele, depois, é óbvio, ele conseguiu trancar o inquérito policial, ele conseguiu entrar, o advogado teve um sucesso muito grande na ação dele, nesse propósito dele de entrar com habeas corpus imediatamente, demonstrando que não era crime, ele teve suas armas, inclusive o pedido retirado da sua ficha de antecedentes criminais daquele procedimento que estava sendo instaurado pelo inquérito policial. A questão é realmente demonstrar isso para os comandantes, se eles tiverem dúvida, e conversar com eles, aqui pelo menos na minha cidade, aqui no interior da nossa cidade, eu tenho acesso ao comando da PM, eu conheço vários delegados de polícia civil, não só entregar, mas ter o feedback, se possível, por escrito. Entenda, se o senhor conhece a portaria, se tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, tem que mandar para algum setor de inteligência, o setor jurídico de vocês, quer que eu converse, quer marcar uma reunião, eu acho isso legal, as pessoas entenderem para não cometer erros. A partir desse momento, entregou, nós estamos aí, tem o feedback por escrito, acho legal tirarmos cópia, passar para todos os atiradores, esse feedback, exemplo, 12º Batalhão, o comandante do 12º entende que a portaria é legal, ele faz o ofício, tiramos cópia desse ofício, deixa com o atirador. Se um policial do 12º abordar, fica mais fácil para ele demonstrar, olha só, o seu comando tem, inclusive, ciência dessa portaria, da legalidade da portaria, pô, chama no rádio aí, chama teu supervisor, pergunta para ele se isso aqui realmente é oficial, se esse documento não foi produzido pelo seu batalhão, e aí vai se evitar, eu acho que um transtorno vai ser minimizado, e as pessoas vão poder utilizar o seu direito que realmente foi concedido de ter uma arma e portar essa arma. E chegar no atirador, para mim, é uma tarefa razoavelmente fácil de fazer, porque eu tenho contato direto com a maioria dos presidentes, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Se eu correr atrás, eu tenho certeza que eu vou conseguir contato com os dos outros estados também. E eu mando para eles, olha, aqui, ó, o comandante respondeu. Agora é função de vocês aí, imprimir e passar para os associados de vocês. Exatamente isso. E, Lucas, um estado começando, os outros vão pegar também e vão fazer essa situação acontecer de uma forma mais eficaz. É rápido, pegou um fez, outro fez, e aí eles vão pegando os modelos aqui, vão passando para outros modelos. Isso aí. É igual os panfletos também. Esse panfletinho, não sei se vai ficar legal na imagem. É um panfleto apresentando o Instituto de Defesa aqui, bem legal. Apelativa, né? A mulher se defendendo do invasor, falando não seremos vítimas, etc. E tem um aqui embaixo, acho que a câmera não vai pegar, não. Não pegou, não. Mas tá escrito assim: as redes sociais de um lado e do outro tá assim: ei, policial, você sabia? Atiradores esportivos, entre parênteses, CAC, podem transportar uma arma de porte municiada, inclusive de calibre restrito, no trajeto casa-estande. Se informe com seu comando sobre a portaria 28 do Exército. E em vermelho embaixo, uma cutucada
que é a assinatura do Instituto de Defesa, a gente bate bem mesmo, a gente não tem medo de falar, e uma certa ajuda ao policial também, que muito se fala em ajudar o cidadão que está sofrendo uma injustiça. Se tu vê, Joab, o sangue no olho da galera, a raiva que a galera tem de ser preso dentro da lei, os caras querem processar o policial até o policial Sim. nunca mais pisar na rua. Verdade. Eu assisti um vídeo de um policial do Ceará que está prendendo pessoas lá. Eu vi os caras sentando o cajado, um presidente baixando a lenha nele. É porque aquele cara tá fazendo sacanagem mesmo, entendeu? Tá... Mas olha só, Lucas, deixa eu dar uma dica importante para o pessoal, uma dica jurídica e importante. Eu vou dizer por que ela é importante. Porque você sabe que no meio dos atiradores também tem sempre aquele também que usa do direito que tem. Nós não podemos abusar do direito que tem para estender esse direito de forma, às vezes, ilegal. Uhum. Eu tenho o direito de sair da minha casa e ir para o stand. Leia-se, casa e stand. Mas aí, exemplo, eu vou participar, eu tenho meu stand do centro de Niterói, moro aqui em Niterói, na região oceânica, e quero vir ao centro de Niterói. Ok, está aqui na portaria, legal. Mas eu vou participar de um campeonato na Barra da Tijuca, Mangaratiba, vou participar isso em Cabo Frio, tudo bem. A lei permanece igualzinha, a portaria é a mesma coisa para ir para lá, sendo que tem um detalhe maior. Eu tenho que comprovar que eu estou indo participar daquele local. Então, assim, eu posso ir a Bangu, utilizar da minha arma no stand em Bangu, de forma que eu tenha que provar, demonstrar que eu estou indo para Bangu, que lá está autorizado, que lá eu tenho uma reserva, inclusive, eu tenho direito de estar naquele dia lá atirando, participando, tem um campeonato, eu tenho lá a minha inscrição do campeonato, porque senão fica muito vago, e às vezes por desconhecimento, ou até mesmo por malícia de alguns, não falo de todos, porque o atirador normalmente são pessoas boas, mas o cara sai e fala o seguinte, eu saí para atirar em Niterói hoje, mas fui jantar no Rio, depois eu fui para minha casa, ele é pego no Rio, e aí como é que ele vai explicar que a arma dele, ele foi para o stand de Niterói, atirou e foi para o Rio jantar para depois ir em casa, não foi em casa guardar o seu acervo para depois ir jantar. Então, se fosse deslocar de locais diferentes da onde pratica o seu tiro, tem que ter a prova. Lembre-se, porte para transporte, não porte para uso pessoal. Não é para você ficar rodando o Rio de Janeiro, viajando com a sua arma sem propósito. O propósito é levar para o stand e proteger o seu acervo. Tem que ficar isso bem claro, para não ter o desvio realmente do que não dá aquele jeitinho brasileiro na portaria. Não pode fazer isso. Agora, saio de manhã, utilizo da arma à tarde e chego em casa à noite, se o trajeto for o mesmo, não tem problema nenhum. Show de bola. Que é a polêmica do trajeto, né? Inclusive, eu dei até uma dica em um dos programas, nos episódios no passado, o seguinte: tu vai para um stand de tiro a 5 horas de viagem da tua casa, leva toda a documentação que prova que você está indo para lá. Manda um e-mail. Manda um e-mail. Você não está indo para competição, não tem cadastro de campeonato. Vai só atirar lá. Você está indo atirar. Tomar um café com os amigos. Manda um e-mail para o presidente do clube, do tiro, pede para ele responder dizendo que você está indo, imprime o e-mail e carrega junto. Perfeito. Já é alguma coisa para provar. Perfeito. Comprova que ele realmente está indo lá atirar, porque é o seguinte, cria-se um desvio de finalidade. Imagina, você também, o policial já tem a dificuldade de entender a portaria. Você ainda diz para o cara, vem com a história para o cara, que você tinha ido atirar, você pratica tiro no centro de Niterói, mora em Niterói, e está lá em Bangu com a sua arma de fogo 10 horas da noite, dizendo que está saindo de um stand de tiro lá, o cara não vai acreditar, porque no primeiro não tem como você. Depois do processo, você até consegue, talvez, provar que era verdade e tudo mais, mas você... Lá vai ter câmera, vai ter filmagem, mas no processo, o cara enquanto você está preso. Então, assim... Poderia... evitar o problema antes, né, no caso. Verdade. Evitar esse tipo de transtorno. Então, assim, o meu compromisso contigo você tem o dever de tomar um café comigo no meu escritório, isso é óbvio, isso é intimação, não é convite, e eu vou fazer, vou redigir esses termos e iremos mandar para alguns setores e vamos pedir, acima de tudo, além de mandar isso para lá, vamos pedir de volta a resposta. Essa resposta é que vai dizer para a gente, é o ok que nós vamos dar, pelo menos para o Rio de Janeiro e adjacência, mostrando que a portaria está sendo respeitada. Feito isso, cria-se uma jurisprudência em termos do reconhecimento da portaria e passamos para os outros estados, e aí o seu contato vai utilizar bem para isso. Deixando claro que isso
uma forma de nós fazermos para ajudar os atiradores, mas que eles também têm que ajudar as autoridades e ajudar eles mesmos a entenderem que tem que estar documentado sempre. Se sua arma não dê jeitinho, está vencido o registro, vá lá e atualiza ele. Está com a arma, tá com a sua arma municiada, uma arma municiada. Essa arma tem que ser do acervo. Não adianta querer utilizar da portaria para coisas que realmente não são da portaria, não está previsto na portaria. Arma de fogo se vê pelo decreto-lei. As normas das armas vão ver pela lei de desarmamento, lei de armas. Juntando os dois, nós temos uma conduta, juntando a portaria, nós temos outra conduta. Então, nós sabemos que a lei veda, nós sabemos que a portaria autoriza. Porte de trânsito. Entendeu? Então, fica ciente disso aí e o meu compromisso está firmado. Se a pessoa já tem os documentos e tudo mais, que é o mais difícil hoje em dia, né? Até para comprar arma é difícil. O exército cobra cofre, você tem que cobrar do cofre. Mas já conseguiu, quer ter o documento? Vai deixar o documento em casa? Tem gente que anda com a pasta. Mas não precisa? Pô, eu andaria com a porra toda, meu irmão. Pegue por excesso, não por omissão. Pegue por excesso. É complicado mesmo, né? Não deveria ser assim, né? Se a lei diz tem que andar com CRAF, portaria dá o porte de trânsito, deveria o cara olhar só o CRAF. Mas tem policial que pede mapa, tem policial que pede isso, pede aquilo, pede o outro. Aí o cara não sabe os direitos dele, é aquilo que você falou, né? Quer tentar explicar na hora, se embola. Não adianta, cara. É o que você falou, o cara não vai querer admitir que ele sabe menos do que sei lá, um motoboy andando com uma arma de 7 mil reais com uma Glock. Primeiro ele vai questionar, como é que tu é motoboy, tá indo pro clube de tiro com essa arma de 7 mil reais? Como é que tu Pô, eu ganhei patrocínio, eu parcelei, entendeu? É complicado demais, né? Isso vai passar lá, não é que vai passar, pode acontecer, enfim. E Lucas, nós temos que fazer uma média também, isso aí nós, por exemplo, devemos ponderar de uma forma, uma arma hoje, uma arma boa, uma pistola, uma arma boa, custa em média de 4 a 5 mil, 6 mil reais. Aí o cara vê o atirador com 3 armas, o cara faz conta, né? O cara fala, pô, esse cara é motoboy, tá 15 mil de arma, tá levando essa arma para onde? E o cara, tudo que ele puder fazer para tentar pegar um erro e ali tentar levar o cara para a dura porque tá com aquelas armas, tirar de circulação, ele vai fazer. É complicado. Tem que estar totalmente documentado. Agora, voltando à questão do porte de arma de uso restrito e permitido, leve agora, inicialmente, até que a gente tenha retorno, que vai ter, não sei que vai ter um retorno breve, um retorno muito rápido do nosso questionamento, na portaria para os comandos. Utilize, enquanto isso, a arma de uso permitido. Pô, mas não é contraditório dizer que eu tenho direito a portar, aqui não fala sobre o calibre e eu tenho que andar? Não, eu vou andar assim. Tudo bem, você pode andar com a arma de uso restrito, a portaria está te abarcando isso, mas você não pode reclamar se nós pegarmos policiais que não têm a cultura ainda e não têm o entendimento que essa portaria é válida, te levar para a delegacia e passar por constrangimentos. Eu acho que você vai sofrer um pouco menos, até porque se isso acontecer com uma arma de uso permitido, você vai sair. Eu vi um amigo falar assim para mim, doutor, mas lá eu tenho fiança, né? Tem. O delegado, se fixar 10 mil reais, você vai ter no momento para pagar? Até porque o momento da fiança, leia-se, o procedimento da fiança tem que ser feito o pagamento no banco ou lá em dinheiro. Você tem 10 mil reais agora no momento da prisão? Consegue ligar para alguém e levar? Levar? Não tem nem ninguém não. Assim. Tá preso, vai ser mandado para o presídio em 24 horas porque não tem mais o cárcere. Não tem mais o cárcere na delegacia. Vão te mandar para o presídio. Olha que transtorno. Então, se nós pudermos evitar esse comportamento, é bem, bem legal. Eu trabalho muito pesado na parte criminal, eu tenho visto assim, algumas barbaridades. Eu peguei 2, 3 casos só de atiradores, não peguei nada mais, porque eu tenho visto que a consciência, a divulgação está sendo feita, porque tem muito atirador que é policial também, policial que está praticando essa parte de tiro, são instrutores de tiro, inclusive, e aí eles também têm feito esse comunicado às pessoas, aos delegados de polícia. Os mais novos, então, são tops, porque acabaram de formar 3, 4, 5, 6 anos de polícia, conhecem a portaria, sabem o que é na hierarquia, portaria, decreto e lei, eles conhecem. Os mais antigos são mais engessados, mas a gente consegue atingir, são poucos quartéis, são poucos batalhões, são poucas delegacias, mandar isso, eu acho que chegar no central e mandar, e eles redimensionarem através de ofício, funciona e funciona também para os atiradores andarem com o seu acervo mais seguro. Show de bola.
Aí, nesse panfletinho, a gente até colocou essa coisa, né? Botou em vermelho embaixo, evite problemas. Por quê? Também é um aviso para o policial, né? Cara, já pensou a dor de cabeça que você, policial, vai ter por, às vezes, inocentemente não saber daquilo ali? Ele deve saber, né? Por isso que ele responde pelo abuso de autoridade, porque ele deve saber, ele não pode dizer que é inocente, ele tem que saber. Ele saber, deu mole aí, não se atualizou, o seu comando deu mole, não te avisou, não sei o que aconteceu. Mas você lá, inocentemente, acredito que aconteça isso também algumas vezes, aí vai lá e prende o cidadão fica com sangue no olho, quer te ferrar depois na justiça de qualquer jeito. Então, é uma forma, né, avisar essas pessoas, panfletar, mandar ofício, é proteger o cidadão e proteger também o policial que está ali, às vezes, inocentemente cometendo erro, né? Então, assim, o que eu peço, que a gente sempre fala, em primeiro lugar, assim, eu gostaria até de falar aqui, pessoal, esse lance de, não anda com a arma restrita, não, anda com a permitida, é uma sugestão, vocês não são obrigados a fazer, Claro, tá? claro. Uma sugestão. Nós estamos tentando explorar algumas ideias, alguns planos B e C, para você sair ileso de um problema e evitar dor de cabeça. Por que eu digo isso, Joab? O Instituto Defesa ele é conhecido muito pela postura firme, né, em relação à defesa das liberdades de acesso às armas. Então, com certeza, muita gente depois vai estranhar assim, pô, vocês são tão brutos na hora de defender isso, e agora estão falando para a gente não andar com a 9mm. Não é bem isso que a gente está falando. Nós estamos explorando ideias para aquele que quer se precaver aí de um possível problema, tenha essas opções e saiba como fazer, tá? Eu admiro muito quem não quer nem saber, vai andar com ponto 45 mesmo na cintura e não tá nem aí. Até, pô, incentivamos, legal, faça valer o seu direito. Só que você vai ter uma dor de cabeça maior na justiça do que o cara que andou com a 380, entendeu? Lucas, então é importante deixa eu te deixar uma dica para o pessoal. Quando você me perguntou na delegacia o que o cara pode argumentar em favor dele, da legalidade da portaria, quando eu te falei que procura o delegado de polícia, olha que bacana. Se ele procurar o delegado de polícia e pedir para o delegado de polícia interpretar a lei de armas, ele vai dizer que ele não é intérprete. Só lê, então. Então lê. Não precisa interpretar. Eu quero que o senhor leia para mim a lei de armas. Ela diz lá, no artigo 9º, eu vou passar para o meio do artigo, que diz assim, ó, o comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro, a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores. Ou seja, ele fala que o porte de trânsito, quem regulamenta é o Exército. Ele fala na própria lei do desarmamento. Aí o cara fala o seguinte, o Exército não pode criar nenhuma norma que o cara possa portar uma arma, fazer um porte de trânsito. Aí ele fica assim, meu Deus, será que ele tá... Eu não pedi para interpretar, eu só pedi para ele ler. É só ler. Quem é que pode falar sobre porte de trânsito? Porte de trânsito o atirador. Quem faz isso é o Exército. Aí eu vou para o decreto-lei, eu vou para aquela lei do decreto-lei, aí lá diz o seguinte, colecionador e atirador, colecionador e caçador tem que transportar, aqui mais na frente mesmo, tem que transportar a arma desmuniciada. Ele não fala do atirador. Aí ele não fala, o cara fala, mas leia, se fala. Aí eu entendo o seguinte, se a norma não é para beneficiar, eu posso prejudicar? Não está dizendo a lei. Se o legislador quisesse que o atirador fizesse parte, ele teria colocado na lei. Se ele não colocou, é porque ele entende que o atirador pode andar com esse porte de trânsito, pode estar municiado. A própria lei, sem a portaria da Colório, já me dizia isso. Se eu juntar a lei com o decreto, eu já consigo entender que o atirador poderia transportar a sua arma municiada. Mas, para não ter nenhuma dúvida disso, para que nós interpretássemos a lei, como diz o Código Penal, tem que ser favorável, mas para não dar dupla interpretação, foi feita a portaria. Para reforçar o que já estava escrito. Para reforçar aquilo que já estava ali, para não dizer assim, olha, eu não sou intérprete da lei, vou prender. Então, para não ter esse problema, ele fez uma portaria, o cara prende do mesmo jeito. Fica difícil. Muito bom, cara. Muito bom. Temos que desenhar. Então, agora vamos fazer o ofício, porque senão tem que desenhar. E olha, e aí, brincadeiras à parte, nem todos os comandantes, nem todos os delegados de polícia, eu reafirmo isso,
nem todas as autoridades policiais estão cometendo abuso de autoridade. Tem autoridade, amigos meus, inclusive, delegados de polícia, que entendem da legalidade da portaria, recomendam aos seus policiais que não façam isso com os atiradores, essa ilegalidade com os atiradores. Então, justiça seja feita. É uma minoria que foi surpreendida por uma portaria e que está fazendo barulho. E aí nós precisamos realmente dar a resposta necessária. Da mesma forma que está sendo feita agora. Você vê que recentemente, eu estou gravando até um vídeo agora essa semana para falar sobre o porte de arma do guarda municipal. Você vê que aqui na cidade de Niterói nós tivemos aqui uma consulta, foi negado, foi mandado para o STJ a matéria, foi negada, e agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, numa liminar, concedeu. E aí, as pessoas estão perdidas, porque os guardas municipais têm uma liminar para andar armado, não sabem qual é a segurança jurídica dessa liminar, e eu vou enfrentar isso num vídeo meu, explicando qual é a segurança jurídica, o que eles devem se atentar, qual é o caráter da liminar. Não, essa semana eu já estou colocando, eu estou gravando, vou colocar no ar, e aí depois eu te mando até para você dar uma olhada, para você ver se o pessoal da guarda municipal também está buscando a utilização do porte de arma, e você vai ver que, historicamente, a coisa está mudando. O guarda municipal tinha a essência de proteger o patrimônio público, hoje ele está utilizando-se de porte de arma para proteger sua própria vida, porque a violência cresceu cada vez mais e ele está se utilizando para se proteger dessa forma. Igualmente, o atirador hoje está usando para proteger o seu acervo. Porque você imagina você pegar um atirador com 4, 5 armas desmuniciadas, são 4, 5 armas no mercado. Olha só, olha que perigo você uma situação dessa. Então, nós temos que começar agora a ver a coisa diferenciada. O tempo da lei do desarmamento tinha uma cultura, nós vivíamos isso é mutável, isso não é uma cláusula pétrea, engessada, que não podemos mudar. A todo momento nós temos que ver. É por esse motivo que eu falo, Lucas, momento da legislação, eu tenho cobrado dos amigos que querem ser pretensos a sentar na cadeira de deputado federal, dizendo para eles o seguinte: processo penal, direito penal, ele é engessado. Nosso código é de 1941. Você percebe que, na realidade, tudo que você faz no direito penal, ele dura muito tempo. Certo ou errado, ele vigora por muito tempo. Tanto que nós temos várias ilegalidades aí, o código ele é cheio de remendo, você começa a perder o sentido, inclusive, da proteção do código. Então, você começa a perceber que as pessoas elas têm criado normas e engessado. A lei do desarmamento foi uma norma que já está ultrapassada, deveríamos ser revistos, como estão vários projetos para tentar rever, mas você a dificuldade que é para rever essa situação. No momento oportuno, nós temos que rever e a população tem que se juntar para entender que porte de arma não é autorização para matar, é simplesmente para um cidadão de bem ter o direito. E digo mais, se eu tiver 1% de chance de defender a minha vida utilizando uma arma de fogo, hoje eu, como advogado, vou me defender e depois eu resolvo com a justiça, porque eu não posso perder a minha vida. Então, os atiradores nem pensam dessa forma, eles pensam em proteger a sociedade de um acervo que pode ser esbulhado, pode ser roubado no meio do transporte dele, de uma prática que é regular no Brasil e permitida. Então, você percebe que ele não botou nem a vida dele à frente disso, ele está pensando nas pessoas, na sociedade, de que ele está andando armado, porque não está proibido dele utilizar o seu acervo, levar lá desmuniciado, está querendo proibir ele de usar para defender o acervo. Então, olha só, ele está querendo defender o seu próprio acervo, porque 5 armas na rua, 6 armas, 2, 3 armas que for na rua, desmuniciado com um atirador, é um perigo para a sociedade. Agora, esse atirador, com essa arma municiada, guarnecendo o seu acervo, é um benefício para a sociedade e para todos que praticam esse esporte. Vamos começar a trabalhar essa ideia, a gente já trabalha, na verdade, mas vamos começar a trabalhar essa ideia de uma forma mais formal, né? Mandando esses ofícios aí e ajudando o pessoal. E a galera que está assistindo aí, se vocês conhecerem um policial que não sabe o que é a portaria 28, cabe a cada um de nós, em um ato de cidadania, em um ato de ativismo pró-armas, tá? Em um ato de colaboração mútua, avisar o cara, o atirador esportista pode andar armado. O cara vai falar, opa, não sabia dessa. Procura se informar, portaria 28. E, Lucas, vamos fazer melhor, Lucas. Vamos fazer melhor. Se o cara quiser ajudar a gente a fazer essa divulgação, ele entra em contato contigo, ele também pode entrar em contato comigo, na forma que você preferir. Nós podemos mandar cópia, inclusive, do que nós estamos fazendo, para que eles possam remeter essa coisa para um amigo. Você trabalha com o delegado de tal? Olha só, está tendo essas informações aqui para o batalhão. Leva lá para o seu delegado, vê o que ele acha, vê se ele autoriza a gente mandar para ele formalmente, para que ele possa responder. As pessoas
Todos nós conhecemos delegados, conhecemos policiais, e eu acho que o caminho, ele encurta quando nós temos esse acesso. Senão fica longo, às vezes você manda para um setor que lá não chega na pessoa que tem que chegar, leva muito tempo, e a coisa tem que ser breve, tem que ser resolvida de uma forma mais rápida, para que a gente possa realmente ter uma segurança jurídica para os atiradores. Perfeito, show de bola. Galera, então eu vou seguir essa dica aí. Quem já conheceu um policial, um delegado, alguma coisa do tipo, que queira transmitir esse tipo de conhecimento, eu vou mandar aí nos comentários o meu e-mail, escreve para mim que a gente vai conversando para resolvermos essa logística, tá bom? Bom, Joab, a gente já está chegando aí no final do programa, mais ou menos 1 hora de duração. Eu prometi a um amigo meu que eu também tenho essa dúvida, acredito que seja dúvida de algumas pessoas também. Prometi esse meu amigo que eu faria essa questão. Ainda bem que você falou que você tem, porque não vou falar, um amigo meu perguntou isso, mas você tem. Não. É porque coincidiu dele perguntar, eu falei, pô, cara, eu também ia perguntar isso, porque eu não sei como funciona. Tá? Eu tenho outras 2 dúvidas aqui também que eu vou pedir para você responder antes da gente começar a parte final, que é o encerramento. O Fake News Network perguntou assim: o CAC devidamente documentado, portando a arma desmuniciada, também é passível de ser atuado pelas polícias? Não, de forma nenhuma, porque se está desmuniciado, ele está transportando a arma dentro da legislação. Isso é óbvio que, se ele já está com a arma, você vê que a discussão é a arma municiada. Desmuniciada, leia-se. Sem sombra de dúvidas, que isso aí tá para todos os policiais, inclusive todas as autoridades sabem, já está regulado há muito tempo. Não tem problema nenhum. Já era como era antes, né? Já normal. Então, transportava arma sem munição, tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza. Outro rapaz que você vai me desculpar, tá? O autor da pergunta, eu errei o copiar e colar aqui, não copiei o teu nome, tá? Foi mal aí. Mas a pergunta dele é essa: se eu estiver com minha arma em uma mochila, configura porte ou transporte? Depende. Se ele tiver com a arma pronta, se ele tiver com uma arma pronta para uso, emprego, é porte. Se ele tiver com uma arma que não esteja pronta para uso, não tenha munição, não pode ser utilizada naquele momento, é transporte. Isso, inclusive, estende-se hoje a responsabilidade do motorista do automóvel que bota uma arma no porta-luva. A arma, quem responde é o carona ou é o motorista? É o motorista. E aí ele responde por quê? Pelo porte ou pelo transporte? Depende. Se a arma estiver para pronto emprego, porte de arma. Se ela não tiver pronto emprego, transporte da arma. Show de bola, perfeito. Então, dúvida respondida. Eu até aproveito para complementar essa dúvida e te perguntar o seguinte: o transporte desmuniciado fala lá no Estatuto do Desarmamento que a munição tem que estar separada da arma. Poderia ser a arma no bolso grande da mochila e o carregador no outro bolso, já está ok? Desse jeito? Na realidade, o que a gente tem que entender o pronto para uso? Vamos imaginar um 38, eu estou com 38 desmuniciado, a munição está na frente, eu tenho o tempo de pegar um 38 e recarregar ele e utilizar ele com menos de 1 minuto? Tem, então é porte de arma. Então, vai depender muito da situação dele. Então, exemplo, se eu tenho, é mais seguro hoje, se o cara estiver transportando, se ele não quiser portar, que a arma esteja em um local que ele não tem acesso. Exemplo, eu estou dirigindo o carro, a munição está dentro do porta-luva e a arma está na mala. Quer dizer, eu não vou dar tempo de sair para poder pegar essa arma. Leia-se arma, razoabilidade. Vamos pensar o seguinte: quanto tempo eu levo para municiar uma arma e utilizar dela? Se eu tiver essa arma de pronto emprego, eu estou portando. Se eu tiver essa arma que eu não tenho um pronto emprego, eu estou transportando. Entendi. No eventual cenário aí de você ir para a delegacia, o cara pode acabar, né, a autoridade policial pode acabar interpretando dessa forma, né? E aí essa pergunta é muito pertinente e importante, porque é o seguinte: se ele tiver com a munição dentro do carro e o acervo dele estiver na mala, ele tem que deixar isso muito caracterizado dentro da delegacia de polícia, que aonde foi pego cada situação. Olha, a munição estava no porta-luva, a arma estava devidamente na mala, fazer constar isso por escrito, mesmo que ele permaneça em silêncio a respeito de alguma coisa, em certo procedimento, o advogado dele que for à delegacia tem que se manifestar. Olha só, meu cliente foi abordado, ele estava com a arma, ele estava com a munição, sendo que a arma estava sendo transportada na mala e a munição sendo transportada no porta-luva. Ele não tinha a mínima oportunidade de ser de pronto emprego. Isso faz toda a diferença para o porte e para o transporte, porque aí ele pode desqualificar, para quem não entender aquele método da portaria, porque ele pode estar portando, não tem problema nenhum. A COLOG diz isso, a portaria da COLOG diz isso. Entretanto, faz uma diferença muito grande a autoridade policial que não conhece a portaria da COLOG e entender que era transporte ou porte. Se ele entender naquele momento que a arma estava na mala
e a munição estava separada, não tinha o pronto emprego, ele vai te liberar, ele deve te liberar na hora. Como também deveria liberar se fosse armado. Mas, para responder a pergunta, o porte eu posso, no momento que eu tiver a mão, eu poder usar. Beleza. Então, para o rapaz aí que vai transportar a arma na mochila, eu vou sugerir aquela velha piada de antigamente, que o pessoal falava que a arma do CAC tinha que ser embrulhada numa maletinha para presente com um lacinho. Pega só a arma, Entrega o bandido aí depois do presente. Entrega o bandido para te saltar. Já que vai estar embrulhada para presente mesmo, você não vai conseguir usar essa bodega mesmo? Faz o seguinte. O senhor esqueceu a munição. Pera aí que eu vou te dar. Tira o slide dela, desmonta ela ali em primeiro escalão, bota a arma dentro de uma maleta, lacra a maleta, embrulha no papel de presente, bota no bolso da mochila. Faz o mesmo procedimento com o slide da arma lá, com o ferrolho, com as pecinhas, bota no outro bolso. Embrulha para presente a munição, bota no outro bolso, embrulha para presente o carregador, bota no outro. Se for parado numa blitz, você vai mostrar porra toda embrulhada para presente e falar, não é pronto uso, amigo. Engraçado, Lucas. Vai usar mesmo, né? Eu vou te falar uma coisa que é muito engraçada. Um amigo meu me fez uma pergunta uma vez assim: doutor, se eu tirar, então, a arma, ela tem que ser periciada para demonstrar o crime, ela tem que ser periciada, dizer que tem uso, que eu posso utilizar. Se eu tiver com a arma municiada e tirar o percussor, eu vou responder para o porte legal de arma? Eu falei, vai. Aí ele, mas como? Se é impossível o tiro, pô? É crime impossível o tiro? Eu falei que você vai responder, não falei que você vai ser condenado, são duas coisas distintas. Ele começou a rir. Responder você vai. Ser condenado é outra história, porque você vai responder por qualquer coisa. Agora, se você vai ser condenado ou não... É outra história. Então eu falo o seguinte, não tenta utilizar dessas artimanhas. Vou tirar o percussor, mas a arma vai estar municiada. Só se não vai usar a arma, se vai transportar, transporta de forma correta. Agora, se vai utilizando aparado pela portaria da Colônia, bota municiada, usa uma arma de uso permitido por enquanto. Os mais audaciosos vão utilizar de uso restrito, não tem problema nenhum quanto a isso. Está amparado pela portaria, mas é prudente que nós façamos um trabalho de base agora, que pese já ter mais de quase um ano e pouco já da portaria, nós deveríamos ter feito isso lá atrás. Eu vejo mais questionamento do que realmente a formalidade que deveria ter sido feita e que nós conseguimos fazer agora e dar efetividade para essa portaria. Perfeito. E para cumprir a minha promessa, e para eu saber também, né? De uma forma bem resumida, só para tirar as cucas da cabeça aqui da galera, a minha, do meu amigo e tudo mais. Joab, como é que diabos funciona essa tal de audiência de custódia? Aqui tá soltando tudo, cara. Como que isso funciona, pelo amor de Deus? Eu já li um monte de artigo e não entendi nada. O que acontece hoje? A audiência de custódia é um cumprimento que nós temos na Constituição, que diz que o juiz deve ter conhecimento da prisão em 24 horas, e aí vem sendo adotado gradativamente em todo o país. O indivíduo é preso em flagrante, em 24 horas ele tem que ir à presença do juiz. Há vários doutrinadores, várias discussões que diz que viola o direito de ter um advogado constituído, porque nós falamos que a ampla defesa é o direito de você escolher o advogado, a sua defesa técnica, é o direito de estar presente e de ser ouvido. E outros doutrinadores entendem que ali você não está respondendo o processo, que é só uma fase no procedimento da legalidade da prisão e, por esse motivo, não precisa ter um advogado. Então, são vários doutrinadores discutindo, mas, em resumo, o juiz... o primeiro juiz que vai tomar ciência disso é o juiz da audiência de custódia. Ele vai ver a legalidade da prisão. Então, assim, um exemplo bem claro. O atirador é preso, vamos trazer para o nosso problema. O atirador é preso em flagrante, ele vai ser conduzido para uma audiência de custódia. Naquele momento, o juiz que estiver lá, ele vai ver a legalidade daquela prisão. Se ele entender que aquela prisão é ilegal, ele relaxa a prisão. Se ele entender que aquela prisão é livrar-se solto, a pessoa não precisa estar presa para responder, ele pode aplicar a cautelar de comparecimento, ele pode aplicar, ou ele pode simplesmente dizer, certificar que aquela prisão é legal e mandar prender. Em regra, não tem juízes aplicando cautelares. Tem juízes dizendo sobre legalidade e ilegalidade da prisão. Pura e simplesmente isso. É por isso que ele entende que o advogado não tem que estar presente.
Ele simplesmente vê, foi legal a prisão, foi comunicado, foi feito o termo, a guia de transferência, a guia de recolhimento, disse para ele qual foi o policial, quais são os motivos, deu direito de licença família, deu direito a constituir um delegado, um policial, e a norma, um advogado. E a norma incriminadora é uma norma de que tem que manter preso, mantém preso. Então, aí deixa para o juiz natural enfrentar a liberdade provisória, enfrentar as cautelares do 319. Há doutrinadores que entendem que ele deveria aplicar, ele tem o dever de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, que são o artigo 319, que comparecimento mensal, estar em prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico, só que não é isso na prática, isso não está acontecendo, não é ainda a doutrina esmagadora. O que está acontecendo na prática é só a legalidade. Ele tem visto a legalidade da prisão, se a prisão é ou não ilegal. Se ela foi feita de forma correta, ele ratifica a prisão, juiz natural. E aí o advogado vai lá e vai despachar com o juiz natural, que eu particularmente digo que a audiência de custódia ela não traz esse prejuízo todo que as pessoas falam, porque o juiz natural ele vai ter cuidado com as provas, ele vai ouvir o que o Ministério Público está propondo naquele momento, na liberdade provisória, que, ao meu ver, como advogado criminalista, é a primeira peça de liberdade do processo penal. As pessoas são equivocadas, tudo é habeas corpus, tudo é habeas corpus. Habeas corpus tem uma consequência muito grave. Primeiro, não se enfrenta mérito em habeas corpus. Você não pode falar do mérito da conduta, se é ou não naquele momento. Habeas corpus deixa um desembargador prevento. Então, você tem uma Câmara no Tribunal de Justiça ruim, aquele desembargador vai ficar até o final do processo, inclusive quando você tiver julgamento de possível recurso, será aquele desembargador. Deixa de fazer isso, entra para a liberdade provisória, fala com o juiz natural, você perde pouco tempo. Você imagina o seguinte, o cara é preso hoje, ele é levado para a audiência de custódia amanhã. No dia seguinte, ele chegou no audiência de custódia, o juiz fala que a prisão foi legal, o cara fica enfurecido e ensandecido, porque ele fala, foi legal, tá tudo errado. Ele certificou o procedimento da prisão. E aí ele fala, ok, ele não está enfrentando o mérito, ele não está entrando na sua liberdade provisória, ele não está visualizando nada disso. Ele quer saber o seguinte, a prisão, eu vou te dar um exemplo claro, eu estou com um cara que foi preso por um usuário, ele estava fumando maconha, aí ele fala, isso não é crime, isso é uma contravenção, tu entenda como você quiser, só que leia-se, esse cara não vai ficar preso, porque não é tráfico de droga, o usuário é GCRIM, é juizado criminal. Se ele for para uma audiência de custódia e o juiz entender que a prisão dele, a liberdade dele foi cerceada pelo uso, ele vai relaxar a prisão porque ela é indevida, ele vai dizer que é ilegal e vai relaxar a prisão. Agora, se ele entender que a prisão é legal, você tem que ir para o juiz natural. Ele ali naquele momento, ele vai fazer a relação se converte em prisão preventiva ou se ele concede a liberdade provisória. Ele deve, ele deve enfrentar isso. Então, são coisas distintas e digo para as pessoas, não fiquem sofrendo porque acham que vão sair na audiência de custódia e o juiz nem ouve a parte, porque senão como ele está vendo só a legalidade, que ele nem escuta o que você fez, se você não fez, para não violar realmente a ampla defesa, que está sozinho, ele simplesmente entende que não tem que ter advogado, outras pessoas dizem que tem que ter a doutrina, a grande parte diz que tem que ter, mas é um procedimento só para apurar a legalidade da prisão e a necessidade daquela prisão, se realmente o crime comporta a prisão. Fora isso, a audiência de custódia é só uma passagem momentânea. Porque fica imaginando. Só para ver se a prisão foi feita certo. E por um lado, é legal, né? Se é para seguir a lei, tem que fazer certo. Justamente. Porque você imagina, o cara prende hoje de forma equivocada, e aí o juiz ali, ele não, se fosse para analisar realmente a liberdade provisória, eu teria que tirar essa função do juiz natural e passar para o juiz de custódia. E aí você imagina, o cara concede a liberdade provisória aqui, no dia seguinte vai para o juiz natural e manda prender. Dois juízes em confronto, um manda prender, outro manda soltar, vai falar naquela bagunça aí que tem um desembargador manda soltar, o juiz diz que era para soltar. Não, polêmicas à parte, mas a audiência de custódia é exatamente para isso, tá? Acho que algum fã dessa galera aí vai ficar puta aí. Vai começar a falar o que você não conseguiu entender na parte do custódia é isso, porque tem várias, estão discutindo, porque como é uma coisa muito nova, nós temos vários segmentos. Uns entendem que viola a ampla defesa, outros entendem que é só um procedimento, verificação do procedimento, outros entendem que ele tem o direito, ele inclusive pode fazer isso. Eu tenho o Rogério Sanches, que é ele faz processo penal, é um processo penal, inclusive, ele entende que a audiência de custódia, ele até tenta forçar muitas vezes o juiz tinha que analisar o artigo 309, mesmo ele sendo promotor de justiça. Ele entende que deveria fazer isso, ele às vezes força nas audiências, mas não cola, não. Normalmente, o juiz só vê a legalidade da prisão
e manda para frente para o Juiz Natural. Perfeito, show de bola. Joab, então eu vou encerrar o programa. Obrigado aí por tirar a dúvida, já cumpri a promessa aí para o amigo. Aprendi um pouco também. Finalmente entendi, né, o que é isso. E eu gostaria que você falasse aí para o pessoal, só para a gente encerrar, seu site, a sua página, se você tem o Facebook para compartilhar. Eu vou até procurar aqui o link também para ver se eu colo nos comentários. Fazer uma propaganda, aproveitar o espaço aí. Te agradeço, Lucas, pela oportunidade. Me põe à disposição sempre que você precisar, meu irmão. Estou aqui para te atender. Vou cumprir minha promessa de fazer a partir de amanhã já aquilo que você me pediu durante o programa, que é o ofício para os batalhões e para quem você julgar necessário. Digo para você, o meu site é jsobrinhoadvogados.com.br, jsobrinhoadvogados.com.br. O meu Facebook, jsobrinho. E o meu canal do YouTube, Advogado Criminalista Joab Sobrinho. Eu acho legal do canal do YouTube, eu me permito só estender um pouquinho do canal do YouTube, e eu tenho 2 projetos em andamento, que eu terminei, e um projeto agora em andamento. O primeiro projeto é dizendo para a família como a família deve agir no momento da prisão, porque ninguém fala com a família como agir. E ali eu fiz um projeto preocupado com a família, porque eles é que erram no processo. Normalmente, o cara que está a ação penal, ele é condenado por erros grosseiros da família, e ali eu dou dicas de como realmente deve entender a família e o papel dela. E agora, atualmente, eu estou com andamento num processo de ensinar, trocar dicas, não vou dizer ensinar, vamos trocar dicas, experiências, para advogados iniciantes, como deve agir em sede policial e deve agir no processo penal, o que ele deve observar. Não é mais um canal de direito, que eu pego doutrina e fico falando. É um canal prático. O que eu tenho que fazer? Eu cheguei em sede policial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se é VPI, uma verificação de procedimento, eu tenho que entender se isso aqui é um inquérito policial, eu tenho que saber quais são os procedimentos que eu tenho que requerer do delegado de polícia, qual é a minha postura, quais são os documentos necessários, se ele entregou a guia de recolhimento do meu cliente ou não, se ele não entregou, qual é a consequência, isso vai dar relaxamento de prisão. E eu ali estou explicando na prática o que ele deve fazer, depois explico para ele até no processo penal, recebendo a denúncia, como é que ele deve agir na audiência de seu julgamento, no reconhecimento em sede policial, no reconhecimento em juízo. Então eu faço todo o amparo na prática, aquilo que ninguém te ensinou na faculdade. E espero que, se as pessoas gostarem, deixem lá um like, se inscrevam lá no canal e bola para frente. Aceito sugestões, o que estiverem precisando que fale, eu estou sempre atualizando, sempre falando. Meu canal, toda sexta-feira eu estou publicando alguma coisa, estou sempre aí firme para poder ajudar a população e ajudar as pessoas, porque eu digo às pessoas que talento não se enterra, talento se propaga e se divide, e é o que eu faço na minha carreira. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Obrigado mais uma vez, muito obrigado aí pela ajuda com o texto, vai ser muito legal aí para o pessoal. E a galera que está assistindo, parabéns aí pela paciência, desculpa qualquer errinho aí, qualquer travação, tá? Qualquer travação não, qualquer travada, perdão. Muito obrigado mais uma vez. Joab, parabéns pelo empenho, parabéns por vir a público falar que gosta desse assunto, que defende, de certa forma, né, a liberdade de acesso às armas. Hoje em dia isso é polêmico pra caramba. Pessoal, se inscrevam aí no canal, tá, do Joab, acompanhem os vídeos. Ele já tem um vídeo falando da Portaria 28, com uma linguagem um pouco mais técnica, com mais artigos aí, com mais termos para vocês ficarem cada vez mais craques no assunto, tá? Depois vocês podem acessar esse vídeo aqui de hoje, essa reunião, para pegar um assunto que não entenderam, um pedacinho para reforçar. Podem compartilhar à vontade. A ideia é a gente ajudar mesmo as pessoas a tirarem dúvidas, beleza? Bom, vai chegando no final do programa, já vai ficando tarde, a galera vai debandando, todo mundo tem que dormir, muita gente não jantou ainda. Eu. Joab, muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo, tá de parabéns. O pessoal aí que está assistindo, obrigado pela presença, estão de parabéns também. E como a gente sempre fala aqui no Instituto Defesa, né? Unidos, nós somos invencíveis. Grande abraço, meu amigo, obrigado. Valeu, galera. Legal. Boa noite. Valeu, querido.